Cuidado, porque hoje os inimigos da cruz de Cristo estão bem perto de você e de mim. E às vezes não percebemos e não nos damos conta disso. Mas sim, eles estão perto da gente, convivendo conosco até. Às vezes você vê eles praticamente todos os dias, digamos assim. Então, é preciso tomar cuidado com isso, para que eles em tempo algum não possam te enganar e nem enganar a mim. Então, para que isso não aconteça, eu vou ler um texto aqui que fala claramente sobre isso, para que ninguém possa ter dúvida a respeito dessa questão. Esse texto está aqui na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do versículo 17 ao 21, onde está escrito assim, ó: Irmãos, sede imitadores meus e conservai... Não, peraí. Eu errei aqui. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, eles estavam perto, conviviam com eles. Então, os inimigos da cruz de Cristo estavam perto deles ali. E isso é algo que, para você e para mim, não pode acontecer. Nós não podemos conviver numa boa com os inimigos da cruz de Cristo. É errado essa convivência. Então, é preciso parar e pensar a respeito disso agora, porque isso está acontecendo hoje. Por aí, dentro desses templos construídos por mãos humanas, que hoje são as denominações, isso acontece todos os dias. E muitos desses inimigos da cruz de Cristo hoje, infelizmente, são pastores, bispos e apóstolos. É verdade, sem dúvida alguma. Então eu vou continuar lendo aqui, ó. Qual será o destino desses que hoje são inimigos da cruz de Cristo? Vamos ler aqui, ó. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, esses inimigos da cruz de Cristo, eles só se preocupam com as coisas terrenas, que são coisas efêmeras e passageiras, que não têm valor algum para ninguém. Então, eles se preocupam apenas com isso. Eles não se preocupam com você ou comigo. Não se preocupam com o Evangelho, com a graça, com a nova aliança, com a verdade. Não, eles não se preocupam com isso. Não se preocupam nem mesmo com o Senhor Jesus. A única preocupação deles é apenas com as coisas terrenas. E eles gostam muito dessas coisas terrenas. Eles apoiam. Eles amam as coisas terrenas. Se envolvem com elas. Se deixam envolver e se enredar por elas. Dia após dia. Esses são os inimigos da cruz de Cristo hoje. E eles estão perto de você. Como eu já li aqui, ó. Eles andam entre nós. Eles andam com você e comigo até. Você conversa com eles, aperta a mão deles, dá um abraço, se despede. Às vezes convida eles para almoçar na sua casa, ou eles convidam você para ir na casa deles, enfim. Há uma convivência. Só que essa convivência não pode continuar. Porque tanto você como eu temos que discernir quem são os inimigos da cruz de Cristo hoje, para não nos envolvermos com eles, em tempo algum. Essa proximidade não pode continuar. Não podemos tolerar de boa mente os inimigos da cruz de Cristo. Então, é preciso entender isso hoje, mais do que nunca, para que agora possamos entender isso, como está escrito aqui. Ele continua o texto aqui dizendo, ó: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto,
meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Então, não podemos ficar nos associando aos inimigos da cruz de Cristo. Devemos ficar apenas firmes no Senhor, com firmeza mesmo. E essa firmeza, ela tem que permanecer, ela não pode oscilar, não pode vacilar. Não, temos que ser firmes mesmo. Temos que ter confiança no Senhor, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Esse tem que ser o nosso procedimento, nosso objetivo tem que ser esse. Então, que nós possamos entender isso hoje, que os inimigos da cruz de Cristo estão muito perto de você. Os inimigos da cruz de Cristo, eles não querem deixar os dízimos. Eles sempre dão um jeito de ensinar outra doutrina. Eles não concordam mais com as santas palavras do Senhor Jesus. Eles anulam a graça, desfazem o escândalo da cruz. Enfim, eles perseguem aqueles que falam a verdade, porque para os inimigos da cruz de Cristo a verdade incomoda. Então, se você e eu falarmos a verdade, eles dão um jeito de nos tirar de onde eles estão. Eles dão um jeito de nos calar a nossa boca, porque falamos a verdade. Coisa que eles não gostam muito, porque eles são inimigos da cruz de Cristo. Então eles fazem tudo para manter essa inimizade contra a cruz de Cristo. Tirando dos lugares onde eles estão aquelas ameaças. E hoje nós devemos entender isso hoje, que aqueles que ameaçam os inimigos da cruz de Cristo é você e eu que temos o compromisso de ficarmos firmados em Cristo Jesus. Essa é a verdade, que nós não devemos parar de ser intimidados. Não podemos deixar de ser, não podemos deixar que eles nos intimidem. Então nós devemos entender isso hoje. Nós temos que entender isso para podermos continuar firmados em Cristo Jesus, combatendo os inimigos da cruz de Cristo com autoridade, com a verdade, com o próprio Senhor Jesus em nossas vidas. Ele nos encoraja, nos estimula a combatermos os inimigos da cruz de Cristo. Então, tome cuidado, porque eles estão muito perto de você, sem dúvida alguma. E muitos deles são disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Eles se disfarçam mesmo. Eles são ministros de Satanás, que ele infiltrou em nosso meio, para agirem como inimigos de fato da cruz de Cristo. Então, é preciso tomar cuidado com isso, porque eles estão por aí, agindo. Não podemos ter uma convivência harmoniosa com eles em tempo algum. É preciso combatê-los. É preciso expor quem eles são, de fato, de verdade. Porque eles são falsos. Mas você e eu que estamos em Cristo mesmo, somos verdadeiros, porque amamos ao Senhor Jesus sinceramente. Isso é a diferença. Pelos frutos vamos conhecer quem são os inimigos da cruz de Cristo. Então, quando percebemos os frutos que eles vão mostrar para você e para mim, é aí que devemos combater eles. Então eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.